Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU, for 386 and 486 AT clones. Fala Pinguim, Hack Linux na área, hoje para mais um podcast, o Hack Linux 03. Há muito tempo que eu não faço um podcast aqui para o projeto Hack Linux, que é um projeto, né? Podcast, um blog e um canal. Então hoje eu vou estar falando das principais novidades aí que esperam a gente para esse ano de 2022, né? É um ano que nós temos aí uma LTS do Ubuntu, né, que vai ser a 22.04. É um ano que a gente vai ter aí o Fedora 36, o Fedora 37, Steam Deck também deve estar batendo a porta. Então vamos ver aqui, vamos conversar um pouquinho nesse podcast das novidades para esse ano. Bom, o que a gente pode esperar do Ubuntu LTS, né? Ubuntu aí 22.04. Bom, o Ubuntu 22.04 está com um lançamento previsto aí para 21 de abril, né? E ele acaba sendo o sistema que traz por padrão aí diversas novidades que vão influenciar os demais sistemas. O Linux Mint é baseado nele, o PopOS, o Elementary OS. Nós temos o Zorin OS também, então ainda que o Ubuntu não faça grandes mudanças e tudo mais, ele acaba sendo aí um sistema que é base de muitos outros. Então a gente tem que olhar para o Ubuntu e ver o que está para guardar, para chegar aí, né? Ele vai ter o estágio aí de congelamento por volta aí dia 7 ou dia 14 de abril. Muito provavelmente ele vai apresentar a versão do GNOME 42. Né, o que pode significar alguns problemas para aqueles que estão atualizando da versão LTS aí 20.04, que vem aí com o GNOME 3.36. Então, há um grande abismo, isso pode gerar algumas quebras aí em alguns sistemas. Né? Talvez ele traga também o kernel Linux na versão 5.15. Ou será que ele vai trazer 5.16? Vamos ver, vamos aguardar aí. Por enquanto são só essas novidades que têm sido aí noticiado e ele vai espelhar aí, no caso, o Zorin OS, o Elementary OS, o PopOS, o Linux Mint, por aí vai. Então, falem bem ou falem mal, falem da Canonical, que é a empresa que mantém o Ubuntu. Então, vamos aguardar aí o que vem aí para 22.04. Bom, o Fedora 36 deve chegar aí por volta do mês de abril, se não tiver nenhum atraso aí, se tiver ele vai chegar no mês de março, né? E ele deve incluir aí o uso de DNS Rover por TLS, onde, é claro, houver suporte. Ele também deve fazer uma substituição dos drivers do kernel FBdev pelo SimpleDRM e ativação de cópia na gravação do DNF/RPM para todas as variantes aí quando forem executadas com BTRFS, esse novo sistema de arquivos que já é o padrão do Fedora em algumas versões. O Fedora é o primeiro a implementar diversas coisas, né? Quanto ao Fedora 37, ele deve vir com o GNOME 43, né? Para lá já deve estar com o GNOME 43 mais ou menos, ele deve vir com aquela versão, sei lá, e deve surgir alguma novidade aí no meio do caminho que a gente vai acabar noticiando mais para frente. Nesse meio tempo aqui das minhas pesquisas surgiu aí uma novidade aí que eu estou para fazer um vídeo lá no canal, num sistema que eu não conhecia. A interface MAUI Shell, né, tá chegando nova aí no mundo Linux. Criado, desenvolvido e mantido pela mesma equipe por trás do Nitrux Linux, o projeto MAUI produz aí uma ampla variedade de aplicativos essenciais. Na verdade, ele tem ali toda uma estrutura personalizada chamada MAUI Kit, baseado no Kirigami. MAUI Kit foi projetado para ser convergente, o que significa que os aplicativos funcionam igualmente bem em desktops e telefones. Além disso, oferece aos desenvolvedores um conjunto maior de widgets pré-fabricados para tornar a criação de aplicativos mais rápida. Quer dizer, essa equipe está preocupada em criar um sistema convergente que vai funcionar tanto em celular como em desktop e ainda estão preocupados em favorecer o desenvolvimento de aplicativos. Então isso é muito importante. Quem sabe é o surgimento de mais uma plataforma, que é isso que a gente precisa no mundo Linux, né?
como a galera do Elementário OS está fazendo aí, o surgimento de plataforma que estimule o desenvolvimento de softwares, o desenvolvimento de todo um ecossistema, assim como tem no macOS, por exemplo, assim como está surgindo aí no Elementário OS, talvez aí no Pop! OS com a System 76, e o Ubuntu saiu disso, né? Infelizmente, a Canonical partiu para a área de servidor, quer ser o que era e o que é o SUSE no mundo Linux. It's SUSE, say SUSE, don't let the name confuse ya. It starts with Sue and ends with SA, now doesn't that amuse ya? It's SUSE, say SUSE. A Red Hat, e deixou um pouco de lado essa parte. Alguns dos aplicativos que essa equipe aí produziu até agora é um gerenciador de arquivos aí, o Index, o índice, né? Um aplicativo de notas, um reprodutor de música chamado VAV. É VAV, só que são 2 V's antes. Pô, a galera faz isso só pra confundir a gente na hora de ler, né, cara? Clip, que é um reprodutor de vídeo, e o Pix, que não é para você fazer transferência, não. É para você visualizar a imagem, esse PX aqui. Não é o nosso Pix, não. Acho que a galera fora do Brasil nem sabe, nem tem esse tipo de transferência. E que o sistema bancário aí, em muitos países é bem mais para trás do que o nosso. Nos Estados Unidos, então, muita coisa não é nem por boleto, é por promissória, alguma coisa assim. Bom, embora todos esses aplicativos citados sejam ótimos, eles pareceram sempre um pouco aí fora do lugar no ambiente KDE. Então esse Nitrux Linux, ele usava o KDE. E agora eles estão pensando em colocar aí essa MAUI Shell para trazer uma compatibilidade maior dos programas com o sistema. Ó, construído usando as mesmas tecnologias MAUI Kit e Qt, né, os aplicativos aí da MAUI. MAUI Shell é a nova aventura no espaço de ambientes desktops aí para o Nitrux. E ele é fortemente inspirado no GNOME Shell. Então a galera aí está saindo do guarda-chuva do KDE. Outra coisa quanto ao Ubuntu aí, antes que eu esqueça, parece que a galera da Canonical não vai fazer mais nenhuma customização no OS Probe. Em resumo, vai ficar mais difícil fazer dual boot aí com o Ubuntu, naturalmente, tá? A galera da Canonical não vai fazer mais modificação nenhuma aí e tudo mais, então vai ficar meio que a cargo do usuário se virar nos 30 para fazer um dual boot, coisa que era mais fácil antes. Muito mais fácil. Tem até vídeo aqui no canal, né, falando sobre isso e tudo mais. O KDE Plasma, ele quer deixar as experiências da sua interface mais amigável para os usuários novos, né, com funcionalidades aí mais simples e tudo mais. Eles querem separar em 5 níveis de habilidade para os computadores. Ele quer separar aí nos níveis. Nível 1, que é a população adulta, que são 29%. Nível 2, aí, que são 26% da população adulta. Nível 3, que são 5% da população adulta. Nível 4, os que não são capazes de utilizar computadores, que são 26% da população adulta. E o nível 5, os que não usam, né? Os que não têm acesso aí. Foi feito um estudo aí e tudo mais, envolvendo alguns países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Canadá, Países Baixos, a Escandinávia, Singapura e o Japão. E aí eles levantaram alguns dados e eles estão fazendo de tudo para tornar o KDE aí muito mais simples de ser utilizado. De acordo com os dados aí do estudo levantado, cerca de 69% da população mundial é capaz de realizar apenas tarefas extremamente básicas aí nos computadores, como ler e deletar e-mails. Eles sequer sabem como utilizar um computador aí direito. Tendo em mente esses dados, a equipe aí do KDE espera que possa trazer mais facilidades para o usuário final em ambientes aí em desktop, para alcançar um nível maior de popularidade, tornando aí a utilização menos difícil. Bom, o que esperar aí do Fedora 36, né? Alguns programas em versões mais recentes, pacotes também, tipo PHP 8.1, OpenSSL na 3.0, Java aí na OpenJDK 17, por aí vai. E como eu falei num vídeo no canal, esse pode começar a ser o ano do Linux no desktop. Isso tudo depende aí da Steam Deck também, mas não só disso.
O Chrome OS se popularizando aí, apesar de muitos não terem o Chrome OS como Linux, assim como o Android, né? O Chrome OS e o Android, eles meio que passam batido aí para muitos. Muitos utilizam o Chrome OS, usam o Android no seu smartphone e falam mal de Linux. Mas não se tocam que eles estão utilizando o Linux sim, cara. Só que não nos seus desktops. Infelizmente, no desktop, os sistemas Linux ainda não conseguiram assumir aí uma grande parcela do mercado. O máximo que a gente chegou aí foi no ano de 2017, quando o mercado chegou a crescer para 3,37%. E aí chegou a encostar no macOS, que o macOS é em torno de 5% a 7% do mercado e tal. Isso poderia fazer com que muitas empresas passassem a trazer suas soluções para Linux. Adobe, por exemplo, muitos chegaram a comentar no vídeo que eu fiz que se isso acontecesse, a Adobe poderia migrar suas ferramentas para Linux e isso traria muitos usuários. E assim, a questão da Adobe é meio complexa, porque a Adobe já utiliza Linux. Ela apresentou um serviço aí, acho que é 1 ano, 2 anos atrás, um serviço utilizando inteligência artificial para fazer um recurso de correção de fotos, de imagens, de desenhos e tudo mais, os scribbles, alguma coisa assim. E eles fizeram ali mostrando através de um Ubuntu com Unity. Não, isso já deve ter uns 3, 4 anos, tem mais tempo, não tem 1 ou 2 anos não, que era ainda o Ubuntu com Unity. Então assim, a Adobe utiliza Linux, assim como a Google e diversas outras empresas. A Microsoft tem também aí sua própria distribuição Linux, né? O Azure Sphere, né? Azure Sphere, como alguns falam e tudo mais. Mas a Adobe ela sempre foi muito cabeça fechada no momento de partir para um novo sistema. A própria Apple teve problemas com isso. Steve Jobs teve dor de cabeça para conseguir que a Adobe fizesse programa para eles, mesmo o Steve Jobs tendo dado um apoio para a Adobe lá no início da Adobe, né? Quando Steve Jobs estava mais forte ali com a Pixar, né? Que ela se tornou independente e tudo mais. Depois ela foi comprada pela Disney. E aí naquele momento que Steve Jobs tinha Next, que ele tinha saído da Apple, tinha aberto ali uma empresa para o ramo educacional, ele estava pensando em criar algumas aplicações e tudo mais, em fornecer alguns sistemas, e aí ele voltou para a Apple. A Apple incorporou a Next e levou Steve Jobs de volta. Dentre os projetos para levantar a Apple, estava em ter programas, né? Estava em ter o máximo de programas. A própria Microsoft ajudou nisso, ela aceitou, ela estava sofrendo um processo antitrust na época lá nos Estados Unidos e tudo mais. O Bill Gates precisava mostrar que tinha concorrência, e aí a Microsoft ajudou ali, para isso foi feito o Microsoft Office para macOS e tudo mais. Só que a Adobe virou as costas para o Steve Jobs naquele momento. Alguns anos depois, com a Apple crescendo bastante, ganhando uma fatia maior do mercado, e aí a Adobe começou a produzir seus programas para o Unix ali da Apple, né, o macOS, e aí ela resolveu fazer o Photoshop, trouxe o Premiere, trouxe a suíte completa, né? E hoje em dia, os designers gostam muito de utilizar Macs e tem a suíte da Adobe completa ali. Se isso acontecesse, a Adobe abrisse a sua cabeça e migrasse sua suíte para Linux, com certeza isso iria atrair muitos designers, muita gente iria deixar de usar o Windows e não iria usar macOS, não iria gastar aí uma fortuna para comprar um Mac e iria partir para montar um bom computador ou comprar um bom Ultrabook, um bom notebook que iria rodar um sistema Linux decente e ainda ia gastar muito menos com isso, que é o que acontece. O dinheiro que você dá no Mac, vamos supor que eu quisesse montar agora um Mac, fosse montar aí, sei lá, 6 mil, se fosse um Mac Mini, 10 mil, 12 mil, cara, com 4 contos, com, sei lá, 1/3 do valor que você monta um Mac, ou dependendo, metade, 1/3, você monta uma máquina parruda. Bom, e aí dependendo do valor, né, que você, talvez metade do que você gastaria para comprar um Mac, ou 1/3 do valor que fosse, você monta uma máquina decente para rodar em um sistema Linux sem gastar muito, né? E às vezes tendo um desempenho até melhor do que você teria aí com o Mac e tudo mais. Então assim, mas a Adobe é uma empresa que é meio complicada nesse quesito. Não sei o que tem que acontecer. Tem que ser feita parcerias aí, a System 76 crescendo mais aí,
com sua venda de hardwares, com o PuppOS, pode ser uma empresa que pode fechar uma parceria para trazer aí a suíte da Adobe para Linux. Quem poderia fazer isso? A Red Hat foi vendida para a IBM. Quem poderia fazer isso? A Canônica. A Canônica passou a mirar em ser uma Red Hat, uma SUSE. Então quem pode fazer isso? Um Linux Mint crescendo muito, uma System76, um Zorin Group e por aí vai, né? Algumas empresas que podem trazer aí a suíte da Adobe. Tem a Slimbook, que vende suas máquinas com Linux, a Star Labs e a Laptop with Linux, né? Um laptop com Linux, aí sem ser a System76, opções aí que podem crescer e fazer isso também. Assim, falando nessa questão de se a Adobe fosse para Linux ia ganhar um percentual de usuários e tal, pode ser um delírio meu, mas assim, parando para pensar assim, friamente, cara, se você cria um sistema operacional e você tem uma grana violenta para investir, se você cria um sistema operacional e você conseguir molhar a mão da Adobe para ela portar a plataforma dela para Linux, não sei quanto de grana que ela aceitaria para fazer isso, para Linux, para qualquer sistema. Você criou um sistema agora, base Unix, base sei lá o que. Você escreveu do zero, você é um gênio tipo o Dennis Ritchie, que escreveu a linguagem C, você cria sua própria linguagem, tu cria seu próprio sistema. Cara, se tu conseguir que a Adobe porte aí a solução dela para o teu sistema, se você conseguir que o Corel porte o sistema dela e a Steam porte o programa dela, Steam, cara, você vai ter um percentual de usuário enorme. Você não precisa nem que a Steam porte. Se você levar o público da Adobe, ou uma parte do público da Adobe, do Corel, você já vai ter público usando o seu sistema pra caramba. E aí a Steam vai olhar e vai falar, pô, cara, esse público, já que eles usam para trabalhar, eles vão jogar também em algum momento. Vai acabar portando, entendeu? É isso. E você estimular os desenvolvedores a desenvolver programas para o teu sistema. E é isso que faz um sistema operacional. O sistema operacional nada mais é do que uma maneira para facilitar o uso da máquina. A gente quer, como o Linus Torvalds disse uma vez, e ele falou muito bem sobre isso, o sistema operacional é algo que você não tem nem perceber que ele está ali. Se ele está funcionando bem, porque o que a gente usa são os programas, a gente usa o sistema, é claro, mas a gente nota que ele está ali, ou no caso que ele está funcionando muito bem e a gente estava com um sistema horrível que não estava funcionando, a gente nota. Ou quando ele não funciona bem, que ele dá dor de cabeça para a gente acaba percebendo que ele está ali também, né? Muito bem notado pelo senhor Linus Torvalds. Então é isso. Basicamente o que falta para Linux atualmente, que o pessoal fala, e o que está faltando? Tá, o Steam Deck vai suprir a questão dos jogos, dos games. O que falta? Cara, a suíte da Adobe. E por mais que eu não precise do Microsoft Office, eu acredito no LibreOffice como opção, eu acredito no WPS Office, eu acredito no FreeOffice. Você pode utilizar o Google Docs aí, né, pelo navegador também, sem problema nenhum, mas tem muitos usuários que são dependentes do Microsoft Office pelo simples fato que não quero aprender a usar outra coisa, ponto. Eu sei que a gente que utiliza Linux, ou até a galera que usa macOS, porque quando você compra um Mac, a galera que compra o Mac, ela usava o Windows, quero migrar para Apple, porque eu tenho um iPhone, vai comprar um Mac. Você tem que se virar para aprender a usar o Mac, os programas do Mac, o sistema da Apple. Foi assim comigo, cara. Eu comprei um iPhone, aí usei o iPhone 3GS, e isso me deu força para comprar um iPad. Eu comprei um iPad. Caraca, que maneiro, agora eu sei mexer no ecossistema da Apple. Pô, vou comprar meu primeiro computador. Comprei um MacBook lá por volta de 2010, 2011. Beleza. Tomei uma surra, porque o sistema do iPhone é o iOS, o sistema do iPad é o iOS, que hoje em dia até estão semelhantes ao sistema aí do Mac, mas antigamente não era tão parecido. Eu tomei uma surra, mas aprendi. E aí o cara vem para Linux, vem do Windows e quer trazer tudo. Ah não, calma aí, deixa eu ver como é que eu faço para executar o Microsoft Office. Aí vai recorrer a um Wine da vida, vai recorrer a um Play on Linux, até pegar uma praga virtual igual o WannaCry. Para quem não lembra, o WannaCry ele estava criptografando a home de quem tinha Wine, de quem tinha Play on Linux. Ele aproveitava da camada de compatibilidade ali que o Wine leva para conversar com o seu sistema, para traduzir, que o Wine é um tradutor e tudo mais,
e o Anacry chegava ali e criptografava a home. Se você tinha BSD, se você tinha Linux, tinha o Escambau A4, ele criptografava a tua home. Então, você acaba abrindo uma brecha aí nesse caso. Mas, voltando aqui, a pessoa sai do Windows e tudo bem, tem opções para Linux, tem outros programas, mas tem algumas pessoas que não abrem mão e quer usar aquilo. Tem gente que não vai aprender a usar o GIMP, vai usar só o Photoshop. Então, se tiver o Photoshop para Linux, ela vem. Se não tiver, ela não vem. Ela usa só o Premiere. O DaVinci Resolve é melhor, ela não vai vir. Tem gente que usa só o Final Cut, é só o Final Cut. Tem gente que é torcedor de carteirinha de um programa XYZ até ele quebrar a cara. Não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser um guru da tecnologia que vai mudar a ideia desse indivíduo. Infelizmente tem coisa que só o tempo, a pessoa amadurecendo, e aí ela vai perceber que ela tem que ser adaptável. Ela tem que saber trabalhar com o que tiver na mão dela, entendeu? Eu acompanho umas pessoas também de tecnologia que trabalham para uma empresa XYZ, usam Linux ou usam Windows, e a empresa empurra para eles o quê? Um MacBook. E você tem que usar isso. E dane-se, tem que usar, entendeu? Mas eu prefiro o Linux, eu prefiro o Windows. Ele tem que ser adaptável, ele tem que saber trabalhar com XYZ. E é isso, cara. Eu tô até para fazer um vídeo no canal de 7 dias com alguns sistemas, e dentre esses sistemas eu vou incluir o Windows. Eu tô com o Windows 11 Dual Boot. Por quê? Cara, eu tenho um canal de Linux, eu tenho isso aqui, eu amo o lado open source da história. Inclusive, eu prefiro o lado open source do que o lado do software livre, porque eu não gosto tanto da militância, do fanatismo. Eu acho que liberdade é você utilizar o que você quiser, seja código aberto, seja código fechado. Então, para mim, dane-se, eu não sou dessa de software livre, software livre, software livre na veia. Eu prefiro o open source. Então, eu pretendo também fazer o teste com o Windows, porque a gente tem que ser adaptável, cara. Seja trabalhar com Windows, seja trabalhar com Linux, seja trabalhar com macOS, é lógico. Eu prefiro o lado open source. Eu usava muito Vivaldi, mas o Vivaldi não é de código aberto. Eu estou preferindo o Firefox hoje em dia. E eu nunca dei importância para o Firefox. Toda distribuição Linux que eu instalo, que eu instalei, que eu me lembro até hoje, com exceção de uma ou outra que vem com Falcon da vida, que vem com um navegador que eu nem lembro o nome agora, mas vem com Firefox. E eu nunca dei importância para o Firefox. Eu era que nem o cara do Windows, que vinha com o Internet Explorer, pegava e usava o Internet Explorer para fazer o download do Google Chrome. Eu fazia a mesma coisa com o Firefox. Eu usava o Firefox apenas e tão somente para fazer o download, no meu caso do Vivaldi, né, ou do Opera, porque eu não gosto muito do Google Chrome, desde quando ele bebia a memória RAM dos meus notebooks, dos meus computadores que eu usava, que só tinham 4 GB de RAM que a empresa me dava para trabalhar com aquilo, e ele ficava bebendo, consumindo a memória RAM. Eu ficava muito grilado com aquilo, e aí eu não gosto, peguei tipo ranço do Google Chrome. Mas é isso, eu não ligava pro Firefox. Hoje em dia eu tô preferindo o Firefox, que é de código aberto, da Mozilla e tudo mais. Apesar que ele caiu para a 3ª posição aí, já perdeu a posição pro Edge, né? O Edge aí da Microsoft já tem 2º. Hoje em dia eu tô preferindo open source. Cara, dá um podcast só disso. Dá um podcast só disso, open source versus software livre. Dá um podcast só disso de sistema operacional, se um sistema aí, com o que ele precisaria para ser bem sucedido. Se aí uma suíte da Adobe migrasse, cria um sistema agora. Vem suíte da Adobe, vem Corel, vem quem mais? A Steam. Já é o suficiente para o meu sistema ganhar um público legal? Tá aí, dá um podcast só sobre isso. Bom, como aqui é o podcast, não tem como você comentar, né? Eu não sei aí, porque ele vai estar disponível em diversas plataformas, então eu não sei em qual você vai comentar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma postagenzinha com a capa aí desse podcast, escrito lá, Hiker News, Hiker Linux 3 e tal, Hikercast 3 na verdade, né? Tô até com Hiker News aqui na cabeça, que é de notícias. E aí você, lá no YouTube, na aba comunidade, você comenta. Se você quiser fazer algum comentário referente a esse podcast, lembrando que eu sempre respondo os comentários dos meus vídeos, sempre dou um coração, sempre tô respondendo, tá? Quando é de resposta.
Então é isso, eu só não respondo o comentário quando um bug do YouTube some com o raio do comentário. Fora isso eu respondo. Então comenta lá que eu vou estar respondendo o seu comentário, vai ser muito legal aí essa interação, beleza? Bom, esse aqui foi o HackerCast aí número 3, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aí para você receber sempre que eu lançar um episódio novo. Eu espero ver você aqui, ou ter você aqui no próximo episódio, né? E se você não conhece o Hacker Linux lá no YouTube, se inscreve lá no canal. Também tem o Hacker Linux no Instagram, no Twitter. Espero você aqui no próximo episódio e até a próxima!